E isso é muito importante. A primeira coisa que eu vou dizer, prestem bem atenção ao título desta live. O que é que diz o título desta live? Esta é a primeira coisa que eu vou dizer para vocês. Prestem só atenção ao título desta live. Diz assim: foi Deus quem colocou o MPLA e Jesus, o MPLA e João Lourenço no poder. E quem discordar com isso vai parar no inferno, porque estará a discordar com a vontade de Deus. Este é o título desta live. E essa é a mais pura verdade. A mais pura verdade é que foi Deus quem colocou o MPLA e João Lourenço no poder. Foi Deus. Não tem como. Foi Deus que colocou. Quem dizer que não, vai no inferno. Quem dizer que não foi Deus que colocou o MPLA no poder, vai no inferno. Você não é cristão, você não é religioso. Essa é a mais pura verdade. Agora, muitos de vocês devem estar a dizer, mas não pode ser possível. Deus não seria capaz de colocar um partido como o MPLA no poder. Vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Quem dizer isso está redondamente enganado. E quem dizer isso, quem dizer que Deus não seria capaz de colocar um partido como o MPLA no poder, também vai parar no inferno. Você vai morrer no inferno, você vai na grelha, você vai no fogareiro, você vai morrer. Se você desafiar a palavra de Deus. Se você não aceitar a palavra de Deus, tu não és um ótimo filho de Deus. Tu não és. Vais no inferno. Quem não for um ótimo filho de Deus, vai no inferno. Eu estou a vos dizer isso. Vamos lá então. Por que é que eu estou a falar disso? Eu vou tornar isso muito rápido. Existe algo que todas as religiões e governos precisam para serem governos e para serem cultos. E este algo é a consciência da vítima, a consciência da vitimização. Esta consciência da vítima que faz com que as religiões deem certo, que faz com que os governos deem certo. O que acontece no mundo, quando você um dia perceber isso, meus irmãos, quando vocês perceberem que isso que eu estou a dizer é o que exatamente está a acontecer, que os governos e as religiões do mundo trabalham em conjunto para tornarem a pessoa, para fazerem a pessoa ter a consciência de vítima. E só assim é que se consegue governar um povo. Só um povo que se acha vítima, que se acha sem poder, sem defesa alguma, é que consegue ser governado por idiotas. Caso contrário, não funciona, não dá certo. Então, como é que isso acontece? Meus irmãos, vamos aqui ver uma coisa. Eu quero que vocês pensem bem sobre isso. Pensem mesmo muito bem sobre isso. E isso não é conversa para analfabeto. Isso é conversa para pessoas inteligentes. Isso é conversa para pessoas que têm mente de pensar e não mente de dizer sim, chefe. Se a tua mente é dizer sim, chefe, sim, pastor e amém, se lixaste. Isso não é conversa para ti, pode sair. Sai, rua. Aqui é para pessoas que entendem. Vamos lá decifrar o que está aqui a acontecer. Os governos e as religiões trabalham em conjuntos. O que quer dizer, são a mesma coisa. Trabalham em conjuntos para tornarem as pessoas com mentalidade de vítima. Só pessoas com mentalidade de vítimas é que conseguem ser facilmente governadas por idiotas, considerando que elas olham os governos e as igrejas e as religiões como a sua salvação. Mas como foi que as religiões conseguiram tornar as pessoas em consciência de vítima para que eles pudessem dar tão certo como estão a dar? Algo que eles fizeram foi desligar-te a ti. Vamos supor que existe um Criador, certo? Existe um Criador, alguém que te criou. O homem veio do macaco? Não, o homem não veio do macaco. Não, o nosso DNA não é igual do macaco. Nós não viemos do macaco, nós não viemos de chimpanzé nenhum, certo? Vamos colocar aqui a conversa em pratos limpos. Há um Criador. Existe um Criador. E na vossa Bíblia diz que Deus criou-te, a ti, que estás a me ouvir aí, à imagem dele. Deus criou-te à imagem dele. Quer dizer que tu és Deus. Tu és divino. Foi por isso que ele te criou.
Ele te criou porque tu em si, sozinho, és divino, és Deus. Mas as religiões desligaram-te de Deus e fizeram com que para tu encontrares Deus tens que passar por eles. Quer dizer, existe um grupo de chicos espertos, em outras palavras, existe um grupo de chicos espertos que trabalharam em conjuntos para te desligarem da sua própria divindade, porque se tu fores Deus não precisas de mais ninguém, para desligarem-te da tua própria divindade. E te convenceram que a única forma que tu tens de alcançar Deus é indo por eles. Os pastores, os apóstolos, os bispos, os padres, e essa cambada toda de chicos espertos que explora os outros. Foi isso que eles fizeram. Eles desligaram. Tu és divino. Tu és Deus. Se Deus te criou a imagem dele, quer dizer que tu não precisas de absolutamente mais nada. Tu sozinho és Deus. Mas mesmo assim, há um Deus em ti que acha que só conseguirá encontrar o seu Pai, Deus verdadeiro, seguindo outras pessoas que foram criados à sua própria imagem. Isso não faz sentido a ninguém, meus irmãos. Isso não faz sentido a ninguém. Só pessoas burras acreditam em religião. Isso não faz sentido a ninguém. Se o Pai te criou, Deus, se o Criador te fez a imagem dele, quer dizer que tu não precisas de pastor nenhum, tu não precisas de padre nenhum, tu não precisas de absolutamente ninguém para te encontrares com o seu próprio Criador. Tu tens absolutamente tudo para se encontrar com o seu próprio Criador. Mas as religiões e os governos políticos te convenceram que você só consegue encontrar Deus se fores por ele. E outra parte dessa mentira toda é o próprio conceito de Jesus Cristo. Tu foste criado à imagem do Pai, à imagem de Deus. E tu acreditas que este Deus todo-poderoso e bondoso que criou o mundo, esse Deus da justiça e da bondade, tu acreditas que esse Deus seria capaz de criar um filho ou trazer para o mundo um filho na qual se intitulou como seu Deus, porque ele diz mesmo que ninguém irá ao Pai para além dele, certo? Então, como é possível o teu Pai colocar todo o poder dele na mão de um filho único? E este filho único se auto-intitula como seu Deus, o Deus terrâneo. Ninguém vai ao Pai senão a ele. Que só ele que vai lá para cima preparar lugar para ti, que se arrependeres e seguires os ensinamentos dele, para estares ao lado do Pai. Não faz sentido. Nenhum Deus no mundo faria isso. Nenhum Deus que ama os seus filhos colocaria todo o seu poder na mão de um filho único. Não faz sentido. Por isso é que nas religiões existem os filhos bastardos. Quer dizer, o filho que saiu do mesmo espermatozoide que tu tens, ou do mesmo óvulo que tu tens, é capaz de ser bastardo. O filho que foi concebido da mesma forma que tu foste concebida, as religiões fazem diferença. Se não fores casado, é bastardo. É menos filho, tem menos cromossomas, tem menos do teu DNA, não tem a mesma quantidade de cromossomas, não tem a mesma quantidade de sangue. E por que eu estou a vos dizer isso? Porque eu preciso que vocês entendam isso. Vocês consomem esse veneno que se chama Bíblia Sagrada. Mas, por verdade, vocês consomem este veneno que se chama Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é nada mais do que um livro de manipulação para controle populacional. Eu já disse para vocês. Existe a história de Jesus africana muito antes do vosso Jesus judeu romano. Muito antes dele, muito antes do Antigo Testamento ser escrito, já havia a história de Jesus em África. Depois é que veio o vosso Jesus judeu-romano. Só depois é que veio. Mas nenhum de vocês acredita na história de Jesus africano. Vocês acreditam na história de Jesus judeu-romano. E sabem por que vocês fazem isso? Sois vós que leis a Bíblia, certo? Eu não. O título desta live é Foi Deus quem colocou o MPLA no poder e João Lourenço. E quem desafiar vai para o inferno. Aqui vai o que eu vou dizer para vocês.
como bons cristãos que vós sois, vocês leem a Bíblia. Quem foi o apóstolo que escreveu o livro dos Romanos na Bíblia? Quem foi? Apóstolo Paulo. Se tu fores agora, livro dos Romanos, capítulo 13, versículo 1, está lá escrito que todos os governos, e está lá escrito que todas as pessoas no mundo têm que submeter-se aos seus governos, porque não existe governo maior do que daquele instituído por Deus. E lá depois vem que todos os governos são instituídos, todos os governos na Terra são instituídos por Deus. Está lá, em Romano 13, está lá escrito, todos os governos são instituídos por Deus. Por que o apóstolo Paulo iria escrever algo assim, se não foi política? Por quê? Uma. Quer dizer que sim, todos os governos são mesmo instituídos por Deus, incluindo todos os governos africanos e do MPLA também. E se você discordar com isso, você estaria a discordar com a palavra de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens inspirados por Deus, certo? Quem és tu para desafiar da Bíblia? Tu sabes exatamente qual é a punição de qualquer pessoa que desafia a palavra de Deus. Vais para o inferno. E você não quer ir no inferno, queres? Você não quer morrer no inferno, certo? Então, o que é que te resta? Te resta aceitar que o MPLA é criação de Deus. É tudo o que te resta. Porque se você pensar que o MPLA não é criação de Deus, e você discordar com isso, tem algo de mal que vai acontecer em ti. Você vai abrir os olhos, vais começar a questionar absolutamente todas as contradições que estão na Bíblia e você chegará à conclusão que a Bíblia é uma aldrabice, é um livro de contas. A Bíblia não é para ser estudada nem analisada. É simplesmente guias das civilizações passadas, nada mais. Mas se você fizer isso, você sabe que você, como bom cristão que foi, como andaste a pregar a palavra de Deus toda hora, a ameaçar os outros que iriam para o inferno, se você chegar à conclusão, abrir os olhos e perceber que aquele livro no qual te fez ameaçar muitas pessoas que se não seguissem a palavra de Deus também para o inferno, iriam parar. Você não tem coragem de afastar-se daquele livro e contar a verdade às pessoas, porque você teria muita coisa para justificar. E você só não faz isso porque és cobarde. Mas esta é a mais pura verdade. O livro de Romano está lá escrito. Romano 13:1. Todas as pessoas no mundo têm que submeter-se aos governos. Porque não existe poder maior do que aquele instituído por Deus. E que todos os governos são instituídos por Deus. Quer dizer que aceitar o MPLA é aceitar a palavra de Deus. Mas a contradição da Bíblia não termina ali. Diz que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essas duas formas de controle só dão certo. A política e a religião só dão certo quando elas trabalham juntos e te transformam numa consciência de vítima. Você se sente sem poder, sem ajuda, você se sente desamparado. Você praticamente está sequestrado. Porque ninguém, absolutamente ninguém, consegue manipular a mente de uma pessoa que não tem mentalidade de vítima. Só as pessoas que têm mentalidade de vítima são facilmente manipuláveis. A questão que faz com que os vossos iluminados não consigam me manipular é porque eu não sou vítima. Eu não tenho mentalidade de vítima. Não. Eu assumo todos os meus erros e faço o melhor para melhorar. E faço tudo o que eu possa para melhorar. Eu sigo a vida sem ter que pedir ajuda de ninguém. Eu sigo para frente. Eu sou batalhador e eu sou lutador. E alguém assim não consegue facilmente ser manipulável. Mas a maioria de vocês que diz que todas as perguntas do mundo estão naquele livro todo de aldrabice que vocês consomem, na qual vos disse, o livro está claro.
que o MPLA foi colocado no poder por Deus e que vocês não podem mais desafiar o MPLA. E que toda pessoa que tentar desafiar o MPLA estará a ir contra a vontade de Deus. Por isso, vai aqui o meu apelo. Parem de reclamar, parem de lutar e parem de tentar tirar o MPLA do poder. Porque foi o vosso próprio Deus que lhes colocou lá. Vocês têm duas hipóteses. Ou vão se rebelar contra Deus, ou vão morrer nas mãos do MPLA. A escolha é vossa. Mas até lá, pensem nisso. E certamente cada vez que você assistir às minhas lives, você está a desligar-se ainda mais daquela aldrabice que te contaram. Até lá, aquele abraço. A gente se fala. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é outra teoria. Tchauzinho.